Olá, pessoal, todo mundo bem-vindo mais uma vez aqui comigo. Eu trouxe aqui Cibele Marques. Neste vídeo, Cibele Marques nos dará uma verdadeira aula sobre eye tracker. Você vai entender por que ele é tão importante na neuroarquitetura. O Eye Tracker é um aparelho que eu sou apaixonada, é uma tecnologia que vem comigo desde que eu comecei a neuroarquitetura, e isso faz parte da neuroarquitetura porque a arquitetura, primeiramente, ela é visual. Mas antes, Cibele vai nos contar como uma engenheira civil foi parar no neuromarketing. Eu trabalhei como engenheira, como estagiária, até no começo da minha carreira, mas logo na sequência eu fui trabalhar em marketing, apareceu uma oportunidade, eu falei, por que não? Era uma oportunidade boa, recém-formada, queria desbravar aí o mundo. E eu fui trabalhar na P&G, então uma super empresa que me ensinou muito, e muito do que eu sei de marketing hoje, devido à P&G. E eu passei por empresas de diversos segmentos, tamanhos, enfim, eu tenho uma longa trajetória de mais de 20 anos no marketing. Marketing, trade e vendas também eu participei. E qual que era a minha grande inquietação como marketing? Foi cabeça de engenheiro, né? 1 mais 1 é igual a 2, tudo tem uma lógica. Quando eu fui para o marketing, eu comecei a achar assim, gente, o que acontece é que as pessoas tomam decisões baseadas no eu acho. Essa sempre foi a minha maior dor. Quando eu fiz meu primeiro MBA, que foi na SPM em marketing, que apresentava aqueles filósofos, né, Kotler e aqueles caras super que tinham desenvolvido teorias, eu falava assim, tá bom, mas cadê a comprovação Cadê o resultado? teórica de que Perfeito. isso realmente funciona? Porque, poxa, minha cabeça de engenheira e até hoje, né, a gente que estuda neurociência, a gente sabe, as minhas circuitarias da lógica ali, do processamento cognitivo lógico, elas pedem, elas gritam por uma comprovação matemática. Não só na faculdade, mas no meu dia a dia, eu via decisões sendo tomadas do tipo, ah, eu gosto mais desse. Eu acho que esse vai vender mais. Acho que não existe convencimento maior do que você chegar para o dono da empresa, para o diretor da área ou para o teu cliente e falar assim, olha, se você quer que seu cliente se sinta melhor, se você quer que com a sua loja converta mais, se você quer que seu produto seja mais vendido, eu tenho aqui uma comprovação científica, não é o que eu acho, uma comprovação científica de que aqui esse caminho vai ser o de sucesso. É a mesma forma que um médico receitando para a gente um medicamento. Por que a gente acredita naquele medicamento e acredita que aquele medicamento vai curar a gente? Porque a gente tem estudos que comprovam que 99% das pessoas que utilizaram aquele medicamento se curaram daquela doença que a gente está apresentando ali. A gente trabalha com padrões de comportamentos. Então, acho que essa é a pegada. E aí, eu comecei a estudar neuromarketing há muitos anos atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, comecei a fazer meus cursos ali, até que, por incentivo de um grande amigo, eu comecei a estudar neurociência aplicada a negócios e trabalho já com neuromarketing e ferramentas já tem um tempinho aí de mercado, e foi onde eu conheci a Miriam, nesse mundo de neurocoisas aí, a gente se conheceu e começamos a desenvolver alguns projetos juntas. E quando a Cibele fala em esse neurotudo, o que é isso? É comportamento humano. No fundo, tudo isso é um olhar sobre o comportamento humano, a gente entender melhor as pessoas. E eu, quando olho para a minha trajetória, agora escutando a Cibele, eu vejo assim, como é que eu pude trabalhar 20 e poucos anos como arquiteta sem essas ferramentas e sem esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu com certeza afirmo que os meus projetos hoje, eles são muito mais assertivos do início ao fim. É isso aí. Então, quando a gente faz um experimento com o eye tracker, a gente consegue não só escolher a melhor opção, mas também, não necessariamente aquela melhor opção, ela está 100% redonda. A gente consegue otimizar aquela melhor versão. Então, às vezes, coloca uma textura aqui, né? No caso de arquitetura, coloca uma plantinha ali, muda o lugar da porta, não Muda é? a Coloca. textura, e isso tudo tem a ver com foco atencional. Por que que chamar a atenção é importante? No mundo dos negócios, varejo, loja, até internet, uma coisa que não é vista, ela não pode ser comprada. Então, às vezes a gente vê locais
muito ruins nesse aspecto, porque todo mundo quer chamar atenção ao mesmo tempo. Por que o foco atencional é tão importante? A primeira é contato da gente com algo. Então, essa atenção, né? E o eye tracker mede exatamente isso. E pegando esse gancho, a atenção, onde a gente foca, principalmente é onde a gente vai lembrar. Se a gente não tem atenção sustentada em algum ponto específico, a gente não vai lembrar, porque a atenção é o primeiro pilar que vai gerar a memorização depois. Então, se você quer ser lembrada, você vai ter que chamar atenção. É que nem quem está vendo a gente aqui, né? Quem está me vendo, só está me vendo que eu estou com o meu background aqui fosco. Mas na Miriam, quando acabar essa aula, se eu não tivesse feito essa pergunta, ninguém ia lembrar. Mas eu falo assim, o que tinha atrás da Miriam? E isso não é só quando a gente está apresentando um projeto, quando a gente está dando um foco atencional para esse assunto, mas é sempre na vida da gente. O nosso olho não para nunca, ele está sempre ligado, olhando, e ele olha tudo. Aquilo que não chamou atenção, ele não registrou. A pesquisa de neuromarketing é mais completa do que o eye tracker, vocês vão ver, tem alguns pontos que eu coloquei aqui só para ilustrar, mas a gente consegue validar efetivamente, assim, tá, você olhou para tal lugar, você gostou daquilo? Então não é porque olhou que tem aquela fixação que quer dizer que a pessoa gostou. Às vezes ela não gostou, às vezes ela olhou porque é bizarro. Então, a ideia aqui é a gente falar sobre eye tracker e começando pela visão, né? Quando a gente entra no ambiente, vou focar bastante aqui em arquitetura, porque a arquitetura e o marketing eles são bem parecidos nesse quesito. Quando a gente vê uma propaganda, quando a gente vê uma peça, um produto no ponto de venda, ou um ambiente, o que a gente faz primeiro? A gente fecha o olho e vamos sentir, vamos ver? Não, a gente vai olhar. Então, a visão é normalmente o primeiro sentido. Já coloquei aqui, ó, 1/4 do volume do cérebro destina-se ao processamento visual, né? Então, existem, isso aqui é uma citação, mas existem teorias que dizem assim, que a gente, em relação aos sentidos, mais ou menos 70% a 75% que a gente usa é a visão. É muito importante que a gente efetivamente trabalhe com esse sentido e explore prioritariamente esse sentido, né? Porque quanto mais a gente explorar dos sentidos, mais vai ser a memorização, melhor vai ser a experiência desse seu cliente. Mas vamos focar aqui na visão, que o eye tracker é para a visão. E eu vou falar um pouquinho de tipo de movimento visual. Por quê? Porque um deles nos interessa muito para o eye tracker. O primeiro movimento, que é o que mais nos interessa, por isso que ele está com um destaque bem grande aqui, são as sacadas, né? Então, o que são essas sacadas? Quando a gente olha para uma peça, a gente olha para algo, pelo menos, eu tinha a sensação de que eu olhava com uma certa lógica. E vocês vão ver num exemplo aqui que a gente olha meio loucamente. O nosso olho ele vai buscando essas informações de lugares diferentes e ele junta tudo e ele faz essa construção visual que é aquilo que a gente vê. E essas sacadas são importantes por quê? Porque, primeiro, é o movimento do olho. Então, a gente quer saber assim, a pessoa, onde que ela fixou o olhar em tal planta, em tal ambiente? Fixou o olhar no sofá. Beleza, ou no armário da cozinha, tal. Mas o olho dela não passou por outros lugares? Porque, assim, é importante a gente saber onde que teve uma atenção sustentada, mas também é importante a gente saber por onde que o olho passou. Porque se o olho não passou por lugar nenhum daqueles que nos interessa, gente, muito ruim, muito ruim. Muito ruim mesmo. E essa construção dessas sacadas é que faz a fixação. Porque muitas sacadas juntas é a fixação. Então, vamos supor que eu esteja lendo, a leitura é muito boa, eu esteja lendo movimentos rápidos visuais, sacadas. Eu estou tendo atenção focada aqui, né? Atenção sustentada, e com certeza meu olho está passando linha por linha. Mas vamos supor que eu tivesse ali no meu mapa de calor um mapa muito em vermelho no título. E depois a gente tem aquele mapa que vocês vão ver que é mais verdinho, amarelo, e eu subentendo que a pessoa leu tudo. Mas na hora que eu coloco para ver o movimento das sacadas dela, eu consigo ver que ela leu aqui em cima, movimentos rápidos visuais, e de repente ela leu as 2, 3 primeiras linhas, e depois ela parou. Então, assim, me interessa se eu estou falando de um ambiente, me interessa se eu estou falando de uma peça de marketing, por exemplo, que a pessoa não tenha visto tudo, não. Me interessa que ela veja tudo, ou principalmente grande parte do que eu estou propondo, e principalmente com foco
com a atenção sustentada naquilo que mais me interessa. Existem outros 3 movimentos que são interessantes também saber, mas eu só vou falar porque a gente vai focar bastante nas sacadas e no foco mesmo, que é a procura suave. Então, quando a gente está, né, procurando, né, estou olhando assim e tal, rastreando o ambiente. Então, isso me interessa? É legal a gente saber que existe, mas o eye tracker, ele não vai captar esse tipo de movimento. O outro é a vergência, tá? Então, é a capacidade dos nossos olhos de concentrar em diferentes objetos tridimensionais. E os movimentos vestíbulo-visão, que nos permitem ver, mesmo quando a gente move a cabeça. Então, a gente não para e vai, congelou aqui, vira e vai ver outro. A gente vê em todo o tempo. Então, esses são os tipos de movimento. Como eu falei, a gente vai focar mais nas sacadas que são as mães do nosso foco. O bacana da visão e que me fascina, assim, e esse vestíbulo visão ele explica isso, é que quando a gente deita, a visão se adapta. Quando a gente vira de cabeça para baixo, a visão se adapta, né? O nosso cérebro ele está captando tudo isso. A gente, né? A gente vê as coisas de cabeça para baixo, mas continua identificando. E é muito interessante. Eu estava percebendo ali, eu estava concordando com a Cibele e continuava lendo tudo. Então, assim, a gente por que estudar os sentidos? Por que estudar a percepção e entender isso tudo? Porque se a gente não entende sobre isso, como é que a gente vai entender a nossa percepção no espaço, né? Perfeito, maravilha, Cibele, tô amando. Como é que a gente vai entender como é que o nosso cliente enxerga aquilo que a gente está propondo? Que é esse o nosso objetivo, né? Porque se a gente fizesse tudo para a gente, ótimo, a gente sabe que a gente gosta, tal. Mas qual que é o comportamento daquele cliente? E muitas vezes, isso acontece quase nunca em marketing, a gente, a gente faz coisas que a gente não consumiria. E aí? Se eu estou desenvolvendo um produto para uma pessoa, para uma persona que de longe sou eu. Então, esse conceito de eye tracking são várias tecnologias que permitem a gente medir e registrar os movimentos visuais mediante um estímulo. Tá? Então, ele pode ser no ambiente real, a gente pode ir com um óculos de eye tracker num ponto de venda, num shopping e tal, ou no ambiente controlado, seja no laboratório ou online. E aqui uma citação, que o mundo do eye tracking é fascinante e cheio de recursos avançados para as pesquisas na área. Resultado de investigação científica e de descobertas impressionantes das maravilhas do olho humano. Então, aqui, quando a gente quer mostrar para alguém aquela minha dor lá atrás, olha, é o que eu acho, é que a gente tem uma investigação científica. Então, assim, querido, esse aqui é o resultado. Você não gostou? Só lamento. Se você quiser ir pelo outro lado, não tem problema, mas a chance de não dar certo é grande, tá? Então, o eye tracker, o que ele permite? Que a gente identifique para onde que a pessoa está olhando, né? Como eu falei, nas sacadas, né? Aonde que a pessoa passa o olho e aonde que efetivamente, aqui né, nesse exemplo mostra o gaze point, onde ela fixou o olhar, que quando ela fixa, ela tem a atenção sustentada, teve a atenção sustentada, é o primeiro passo para ela memorizar, para ela lembrar daquilo no futuro. Não aconteceu muitas vezes a gente entrar numa loja e sair da loja e falar assim, nossa, tá com uma amiga, fala assim, nossa, eu tava procurando uma bolsa cinza, mas, cara, não tinha. Tua amiga fala assim, tinha sim, tava lá. Não acontece isso? Tinha sim, tava lá, você que não viu. Então, por quê? Porque a gente foca em algumas coisas específicas. A gente tem que escolher, gente, não é... Nosso cérebro ele tem que escolher quais são as brigas que ele quer comprar, porque a gente não consegue processar tanta informação que a gente tem no ambiente, no nosso dia a dia. A gente tem um universo de informações e a gente tem um espaço pequeno de processamento por segundo, então a gente tem que escolher, o nosso cérebro ele escolhe o que é mais importante que ele acha que é mais importante para a gente, tá? Então vamos lá, o eye tracker, ele pode ser, como eu falei, um óculos, que a gente coloca esse óculos e ele vai, através de câmeras infravermelhas, ele vai identificando para onde que a gente está olhando, essas sacadas e também os pontos de fixação,
tá? Isso é um equipamento físico que a gente coloca, a gente vai percorrer o ambiente, eu falo assim, Miriam, coloco esse óculos aqui, vai percorrendo aí, vai pelo shopping andando e você tem meia hora aí para entrar em loja, para curtir, para tomar um sorvete, fazer o que você quiser. E depois eu analiso essa experiência dela, para onde que ela olhou, onde que ela fixou mais, efetivamente o que chamou mais atenção. Tá? Ou então, a gente usa equipamentos ferramentas de eye tracker online, né? Que ele faz a mesma coisa, só que no conforto da nossa casa. A grande vantagem é que a gente consegue realizar 100 experimentos ao mesmo tempo, né? Porque a gente está falando de internet, então a gente manda um link para cada pessoa e a gente consegue fazer com que todo mundo realize ao mesmo tempo esse experimento e cruze toda essa informação automaticamente. Então, quer dizer o seguinte, se a gente disparar agora um link para 100 pessoas, o que não precisa de 100, tá? Vamos falar 50 pessoas ao mesmo tempo, e todo mundo fizer agora em 5 minutos, isso quer dizer que daqui 10 minutos eu tenho todo o resultado e eu consigo ter essa análise cristalar do dedo, tá? Quando a gente fala de eye tracking, a gente pode usar respondentes, como eu falei, que uma amostra de 30 a 50 pessoas já nos dá 100% de confiança no resultado, tá? Não precisa ter uma amostra de 500 pessoas. E por que geralmente as pesquisas tradicionais a gente tem 500 pessoas, 400 pessoas, 328 pessoas para tal? Porque a gente usa respostas racionalizadas. E como tem muito viés, a gente tem que ter uma amostra gigantesca para extrair um caldinho desse tamanho. E o eye tracker, hoje, existem ferramentas que também fazem respostas com inteligência artificial. A máquina foi treinada, eu vi uma experiência ali de machine learning, onde foi imputado dados de tantos experimentos com humanos, tantos experimentos, que a máquina já sabe para onde que efetivamente você vai olhar se você estiver de frente no ambiente, uma peça de marketing, tal. David Ogilvy, para quem nunca ouviu falar dele, foi fundador daquela grande agência multinacional de propaganda que chama Ogilvy, né? Uma agência mundial, global, tem grandes contas. E ao que ele fala, consumidores não pensam em como se sentem, não dizem o que pensam e não fazem o que dizem que fazem. Quando a gente faz uma pesquisa, e isso vale para tudo, inclusive para arquitetura, e a gente pergunta assim, o que você gosta? E aí eu respondo verbalmente, eu estou colocando, muitas vezes, uma pitada de vou agradar quem está me entrevistando, vou agradar meu chefe. Alguns exemplos. Então, vamos lá. Aqui eu peguei exemplos de uma imobiliária, não é no Brasil, vocês estão vendo aqui, que chama Lamar. Por que eu trouxe esse exemplo? Para a gente ver um teste AB, efetivamente. Então, assim, eu tenho duas fachadas de 2 empreendimentos aqui, que são 2 folders, e que, assim, poxa, efetivamente, qual deles eu vou colocar como destaque? Qual deles eu vou apresentar primeiro para o meu cliente? Qual deles eu vou apostar as minhas fichas? E quando a gente faz esse tipo de comparação, de repente eu vou falar assim, ai, Miriam, eu gostei mais desse do lado esquerdo aqui, porque, nossa, eu gosto tanto dessa fachada que ela me lembra a casa da minha avó. Mas é a Cibele falando, né? Então, esse empreendimento Lamar, de repente, se eu sou a contratante, ele vai ser o que vai ter destaque ali no meu catálogo, no meu projeto que eu vou apresentar para o meu cliente, né? Primeiro, ou efetivamente vou apresentar. Só que quando a gente faz o eye tracking, eu vejo aqui que eu tenho alguns, não vou passar por todos, tá? Os elementos, mas eu tenho aqui 322 fixações no Roma versus 163 no Lamar. Ou seja, eu tive mais pontos de atenção no Roma do que no Lamar. Então, assim, se eu tive mais pontos de atenção no da direita, por que eu vou apresentar primeiro, eu como dona dessa construtora, dessa incorporadora, para o meu cliente, o outro? Porque a gente sabe que muitas vezes as decisões são tomadas nos primeiros segundos. Então, se eu sou dona dessa incorporadora, vamos mostrar primeiro aquilo que vai agradar primeiro o cliente. Depois eu posso mostrar os outros, certo? E eu tive aqui
desse número de fixações, 93% das pessoas mais interessadas nessa peça do lado direito contra 88% do lado esquerdo. Então, assim, existe todo esse estudo, você fala assim, a diferença às vezes é sutil. Sim, mas ela é sutil, mas ela faz toda a diferença para o nosso cérebro falar quero continuar vendo ou quero ir para o arquiteto do lado, tá? Então, só para vocês entenderem que a gente tem detalhamento dessas especificações, que é, de novo, aquilo que eu procurava lá atrás, né? Alguma coisa que fosse tangível e científica para mostrar, assim, esse aqui é melhor do que o outro. Aqui eu trouxe um filminho, na verdade, do empreendimento Lamar. O que é? É uma animação que mostra como é que é o site desse empreendimento, né? Uma landing page, claro. E eu trouxe como um bônus aqui um mapeamento de atenção, que é a curva laranja, de surpresa, que é a azul, e de alegria, que é a vermelha. Tá? Então, quando efetivamente esse respondente ele chegou nesse ponto onde eu tive esses picos de alegria e surpresa, quer dizer que o cara estava motivadão. Então, é ali, de repente, que eu tenho que mostrar primeiro. Se a gente está falando de um cardápio de um restaurante, e eu descubro que essa é a parte que mais engaja, por que eu vou colocar lá na segunda página? Coloco na primeira. Se eu sei que essa é a parte da obra que chama mais atenção, por que eu vou colocar para o meu cliente ver por último e não lá na frente? Tem que colocar em destaque. Sibeli, mas essas curvas, elas não são do eye tracker, né? Elas são do Face Reader, é correto? Face Reader. Eu só estou Tá. explicando Tá bem, não, só para esse deixar bônus claro, que eu trouxe aqui. isso, que não é gerado essas curvas aí, daí é análise da expressão facial. Aí é um outro equipamento que está ali sendo utilizado junto, porque a gente pode ter o Face Reader, pode ter a temperatura de pele, pode ter um EEG, né? Então, o eye tracker é maravilha, show de bola. Tá? Só a atenção, que ela é calculada efetivamente pelo eye tracker, tá? Que é a linha laranja, ou amarela, dependendo de quem tá, qual que é a percepção aí de cor, que ela é tomada pelo movimento ocular, tá? E aqui eu trago realmente o movimento ocular de um participante para vocês verem como é que funciona, como é que foi o movimento dessa pessoa na hora que ela foi exposta a essa peça. Então, às vezes a gente acha, né? Olha, a pessoa volta. Às vezes a gente acha que a pessoa efetivamente. A pessoa leu. A gente, em marketing, tem muitas brigas assim. A pessoa vai ler o preço, coloca o preço aqui. Às vezes a pessoa nem viu o preço. A pessoa está mais preocupada, muitas vezes, com alguma planta, aqui no caso, que seja mais atraente para ela. Então, assim, às vezes existem brigas que nem que se a gente fizesse esse tipo de experimento, elas seriam totalmente desnecessárias, certo? Aqui eu trouxe para todo mundo ver que não precisa ser só assim, fazer experimento completo. Eu sou dona de uma incorporadora, eu tenho preciso ter clientes grandes. Não, aqui ó, o mercadinho aqui que me parece ser um mercadinho também, é de fora do Brasil esse experimento. Mercadinho desse. E aí, não apareceu aqui, mas o que eu fiz? Para ter esses resultados, eu marquei aqui a logo deles. E a logo foi vista por 90% das pessoas com 41 fixações, tá? Então, assim, você vai falar assim, poxa, as pessoas elas vão no mercadinho, quando elas veem essa fachada, elas reconhecem a marca do mercado? Sim, reconhecem, porque elas olham para a marca. Aqui essa outra, onde a gente vai falar assim, quanto que foi vista a marca, Às vezes, gente, dependendo do projeto, não interessa a marca. Tudo depende da resposta que o cliente quer. Então, vamos dizer assim, se o cliente quer que o ambiente dele seja mais agradável, ele vai ter que buscar um certo tipo de pergunta.
Se ele quer que a marca dele seja vista, ele tem que buscar outro tipo de pergunta. E isso ajuda a gente a direcionar como é que a gente vai montar esse teste com eye tracker, né? Porque vamos dizer que nesse caso aqui, o que interessava era que essa vitrine. E a vitrine conseguiu ter um bom resultado. Ah, não, eu quero que as pessoas vejam que tem um bicicletário do lado esquerdo. Se tivesse um bicicletário aqui, gente, ninguém tinha olhado. A gente fez um projeto com o shopping, né, Miriam? Que a gente descobriu que efetivamente as pessoas não olhavam para onde o pessoal do shopping achava que elas olhavam. Olhavam para outro lugar que não vem ao caso aqui. A gente fez o experimento e a gente viu, a gente mesmo se surpreendeu, digo, olha ali, ó, ninguém olha para aquela marca, ninguém olha para aquela loja. É claro que a loja não vai ter sucesso e não vai ter público, porque as pessoas passavam e não viam que a loja estava ali. De novo, se eu não vejo, não tenho a menor possibilidade de, né? Então, aqui nesse experimento, bom, poderia ser alguma coisa para ver se a pessoa prestou atenção nos verdes, né? A gente tem falado muito em biofilia, será que isso está sendo visto? Tudo depende da pergunta certa a ser respondida com o experimento. Fui tratada por uma agência de marketing, não me passaram o briefing do cliente e falaram assim, faz o experimento. Eu fiz o experimento cheio de conclusões, né? Eu fiz o relatório, neutro, não sabia qual eram as perguntas. E aí né? A agência foi bem legal, eu fui apresentar. E aí eu falando assim, olha, a sua marca não está sendo vista, era uma embalagem, a sua marca não está sendo percebida. Aí a pessoa falou para mim assim, mas está certo então, está ótimo. Eu falei, como assim? Ela falou assim, porque o que interessa, então vamos dizer que fosse um biscoito. Então, assim, o biscoito Miriam Rouge era a marca. E embaixo estava escrito, biscoito de chocolate. Aí a pessoa fala assim, o que me interessa é que a pessoa saiba que é biscoito de chocolate. E realmente o foco de atenção estava ali no biscoito de chocolate, no sabor. Ela não queria que a marca, porque ela falou assim, a minha marca é uma marca que ela não tem relevância frente aos concorrentes. Mas o sabor é um sabor que é exclusivo. É aquela coisa assim, ó. Eu sempre digo que a neuro, ela traz para nós, na arquitetura, as sandálias da humildade, né? Porque a gente pode acreditar numa fachada, vamos pensar que aquela fachada anterior ali era um projeto nosso, a gente pode acreditar naquela fachada para diversas coisas e, de repente, em algum experimento desses, a gente perceber que, efetivamente, o foco atencional não foi para o que a gente queria. Então, não é só alimentar mais o nosso ego com um projeto incrível, que a gente demandou, às vezes, 1000 horas para fazer, porque quanto mais horas a gente dedicar para ele, mais a gente se apaixona e mais a gente acha que ele está correto, certo? Mas sim um projeto assertivo que vai lá no final atingir aquele briefing que o cliente passou. Eu vou mostrar um exemplo aqui que vai mostrar exatamente isso, assim, para marketing, a gente obviamente consegue mudar muito mais, porque a gente está falando de criação de peças, né? É muito mais rápido você fazer uma alteração, mas a versão final fica quase idêntica à inicial. Você fala assim, gente, não é irmão gêmeo, mas é primo de primeiro grau. Na arquitetura também, são detalhes, né? Aqui eu trouxe um exemplo, assim, e uma experiência de uma filmagem 360, como é que dá para fazer? Então, a gente tem como filmar ambientes, tá? Em 360 graus, e aí a pessoa vai navegando conforme ela vai querendo. Aqui é um espaço fabril, né? Vocês estão vendo? E aí a gente vai vendo para onde que ela vai olhando, né? Então, assim, eu quero fazer a sinalização, vamos supor, para equipamentos de segurança, alertas de segurança. As pessoas estão vendo? Não estão, de repente não estão vendo. E vocês estão vendo aqui que as pessoas vão se aproximando, vão distanciando, vão andando. E aí essa é a graça, né? Que a gente consegue fazer de casa a simulação de estar no ambiente também. Isso serve para uma obra, isso serve para uma casa, para um apartamento decorado. Esse projeto aqui é da nossa amiga Miriam. Esse projeto aqui foi um experimento que a gente colocou, o projeto já estava pronto, e, na verdade, quando a gente lançou como projeto a ideia do super urso ali, olhando para a pessoa, a gente queria que as pessoas fossem atraídas para cá,
Por quê? Porque é o fundo, é o final, é aquele local mais brinquedoteca ali, mais espaço bem infantil mesmo, onde, sei lá, uma avó ia sentar para cuidar de uma criança menor dentro do parque, e a gente pensou assim, bom, o que que a gente vai colocar lá para chamar muita atenção para as pessoas se darem conta que existe lá no final aquele espaço? Um olho, alguém olhando para a gente. Quem pode ser? E aí dentro do parque veio a ideia do urso gigante, né? E aí eu disse assim, será que funciona? Será que realmente as pessoas olham? Será que a atenção se dispersa? E aí a gente fez um experimento, eu e a Cibele, e a gente viu que realmente o foco da visão é direto no rosto do urso. Aqui nós temos uma comprovação de que 90% das pessoas... Olha a relevância desse dado na nossa vida projetual. É um projeto que eu sou apaixonada. Dizer assim, esse espaço, a pessoa teve atenção despertada, atenção para o olho, para o urso fofinho, falar, ah, que gracinha. Ela entrou aí, ela não sai mais. É isso que a gente quer, que a pessoa entre na loja e não saia mais. Talvez assim, foi uma planta que colocou ali, que chamou a atenção, a pessoa entrou. Depois, aí você tem o resto do trabalho para fazer para que ela permaneça, obviamente, e converta e compre. Mas essa primeiro movimento, se você não conseguir chamar atenção mais do que seu concorrente, esquece. E aqui eu trouxe alguns exemplos que são de materiais de ponto de venda. Então, quando a gente pensa aqui nesse display da Dove, a gente fala assim, uau, que display incrível, mas, opa, as pessoas olharam só para a marca. Então, assim, será que a intenção deles era fazer branding ou era vender produto? Essa outra, que no mobiliário urbano, então, ok, eu quero vender meu produto, mas as pessoas vão lembrar efetivamente da minha marca ou só lembraram do que eu escrevi ali? Porque ninguém olhou para a marca. Aqui, mesma coisa, só que as pessoas olharam para a marca. Essa marca chama Windex, porque a propaganda foi bem peculiar, né, desse jato. Então, são coisas que a gente tem que considerar, tipo, o que eu falei assim, qual é que é a resposta que o seu cliente quer? Aqui é um display da Nestlé, né, de material de ponto de venda, na Páscoa, né, Páscoa de 22, vocês estão vendo aí. Fala assim, tá, o que chamou mais a atenção dos clientes? Então, de repente, se eles queriam vender mais o ovo alpino, talvez o ovo alpino tivesse estar no meio. Mas, Cibele, eles queriam vender efetivamente o Kit Kat, então tá certinho. Tá certinho. Tudo Show de bola. começa com uma pergunta, né? É, Não existe assim, olha isso aqui, me diz se tá bom, se as pessoas vão gostar. Não, não, o que efetivamente eu quero observar, tá? pessoal, Cibele, obrigada, muito Miriam. obrigada pela atenção, pelo carinho, Eu que por esse agradeço. conhecimento que tu trouxe para nós. Sigam a Cibele, ela é muito acessível, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu bato lá na porta dela e a gente esclarece mais vezes, então. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada e até uma próxima!